Fala, trader! É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar de algo muito interessante. Nós estamos vendo uma movimentação do Donald Trump, que agora assumiu a presidência dos Estados Unidos e está mudando toda a economia, está criando um caos global. Hoje nós vimos as bolsas derreterem mundo afora, criptomoedas também, picos de volatilidade, movimentações que nós só tínhamos visto na pandemia estão acontecendo com maior intensidade agora. Será que isso é o grande reset tão falado? Será que isso faz parte de uma agenda? Será que isso já era programado? Será que eles estão desenvolvendo uma recessão global para ter o desenvolvimento de uma só moeda, um só governo? Como isso afeta os nossos investimentos? Como nós podemos nos proteger disso? E como que vai ser o futuro do day trade com essa movimentação? E com essas novas tarifas do Donald Trump e esse novo governo do Donald Trump aí que promete muitas coisas loucas. Eu trouxe aqui, galera, vou trazer aqui para vocês, nós vamos assistir junto um vídeo de alguém que é especialista, um jornalista muito renomado que fala de geopolítica e economia também. Tá? Então nós vamos ver aqui o que ele trouxe para a gente, algumas informações fortíssimas sobre essa agenda e qual é o plano por trás de tudo isso, todas essas tarifas, essas quedas de bolsa e tudo mais, e como que a gente pode se proteger e até lucrar, aproveitar isso com essas informações. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo, peço que vocês assistam comigo com muita atenção, tá, pessoal? Porque se você é um investidor, se você é um trader, isso é muito importante, pode ser o futuro dos seus investimentos, você pode lucrar muito com esse momento ou perder muita grana com esse momento. Então vamos assistir juntos aí e vamos ver o que esse rapaz aqui está falando. Esse aqui é o Daniel Lopes, ele é pastor, jornalista, teólogo, tem diversas formações e ele já trabalha nessa parte de geopolítica há muitos anos, ele tem informações muito importantes para trazer para nós. Desde já eu falo para vocês, sigam também o canal dele, se inscrevam no canal dele que é Daniel Lopes, tá bom? Vamos lá, E vamos ver o hoje que ele o vai tema é muito falar. importante, porque conforme a gente vem falando aqui já desde o dia 15 de janeiro de 2025, o negócio ia ficar estranho, porque o plano é fazer as coisas ficarem estranhas, né? Eu já tenho falado isso para vocês há muito, muito tempo. A gente está vendo uma agenda sendo implementada e essa agenda ela já foi declarada, decretada já há muito tempo, estava bem explícito o que ia acontecer. E hoje não apenas eu vou te explicar o que realmente está acontecendo, mas eu vou te explicar o que vai acontecer daqui para frente, o que é melhor ainda, né? Porque se a agenda está se cumprindo, significa que mais uma vez a gente tem uma etapa dessa agenda sendo confirmada, então significa que a agenda está seguindo conforme o plano, tá bom? Então vai ser muito legal a gente fazer essa análise hoje, porque isso nos dará meios para entendermos exatamente qual é o planinho que está sendo desempenhado diante dos nossos olhos, tá? Não precisa ser nenhum gênio para saber qual é esse planinho, porque esse planinho aí já vem sendo avisado descaradamente por todos eles, né? E é claro que a gente tem alguns livros que nos ajudam a entender esse plano. A gente tem o livro A Agenda do Jorginho Soro Fisiológico, eu estou conseguindo 49% de desconto para vocês hoje, de R$ 97,50 por R$ 49, simplesmente imperdível, tá? É um dos livros onde tem o planinho, o link tá aí para vocês. E a gente tem o livro também do Convite do número 19 e o Grande Reset, tá? Esse aqui do Convite do número 19, ele tá saindo também com 49% de desconto para vocês, de R$ 86,90 por R$ 44,32. Então, muito material legal aí para você não ser pego de surpresa com as coisas estranhas que estão chegando, tá? Então, você fala assim, Daniel, de onde você tira essas informações? Como é que você sabe dessas coisas? Eu sei porque eles falam, né? Eles falam. Então, a única habilidade que eu tenho é saber onde pegar a informação. E hoje eu estou te revelando de onde eu pego as informações. Aqui também, né? Os Estados Unidos e a Ordem Internacional Nova, o presidente Donald está implementando uma ordem internacional nova, todo mundo sabe. Então, esse livro aqui já tem um tempinho, né? Já tem alguns anos. E esse livro aqui, os Estados Unidos e a Ordem Internacional Nova, hoje eu estou conseguindo para vocês com 50% de desconto, de R$ 94,90 por 47, tá? Quem gosta de saber as coisas antes e ter uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso, né? Além de não quebrar, também ganhar dinheiro, vai querer esses 3 livros que eu tô trazendo para vocês. Lembrando que dependendo de quanto livro você vai comprar e de onde você mora, você consegue frete grátis, tá bom? É claro que lá na Arca, todo mundo que estuda comigo na Arca já tá super a par do que tá acontecendo no mundo. É mais uma comprovação de que a agenda está sendo implementada exatamente como eles avisaram, como eu avisei aqui para vocês. Não porque eu tenho bola de cristal, é porque eu leio o que os caras estão falando que vão fazer, tá bom? Então, meus amigos, é isso que está em jogo, tá certo? Vamos lá então, queridos, agora é a nossa conversa aqui, começando, e a gente agora vai entrar no nosso tema de hoje, que é da aula de hoje, né? Qual que é o tema? Desde 1929 que isso não acontecia. Aí você pergunta assim, peraí, Daniel, o que não acontecia desde 1929? Não acontecia desde 1929 o quê? Uma quebra do mercado tão sensível, tão intensa como essa, tá? Desde 1999, a gente não viu uma pancada tão forte assim no mercado, e é claro que isso aí tem impactos no mundo inteiro, inclusive por aqui. Agora, você que é esperto, você que é inteligente, você já vai me dizer, Daniel, mas espera aí,
o mercado ele já está dando uma recuperada, né? O mercado ele já está dando um sinal de vida. Então, meus amigos, sim, o mercado já está dando um sinal de vida aí. Mas isso faz parte da agenda, faz parte do plano, perfeito? Então, prestem muitíssima atenção. O mundo não está entendendo o que está acontecendo. O mundo acha que, o presidente Donald inventou um negócio de tarifa e isso está quebrando o mundo. Não é nada disso, tá? Isso aí é um negócio muito bem calculado. O mundo está falando, tivemos um crash na economia, tivemos um crash. Na verdade, este foi apenas um flash crash, beleza? Tivemos um flash crash, tá? E a gente já está vendo notícia de que as coisas estão voltando. Mas a gente precisa saber que isso aqui é um grande joguinho, que isso aqui eles estão brincando, né, com a cara das pessoas. Inclusive, para a gente justificar o título de hoje, antes da gente voltar no tema principal, o Insider, que é um Insider Paper, né, que é um site muito interessante de mercado financeiro, ele publicou uma matéria hoje, dia 7 de abril, inclusive hoje é aniversário do meu irmão, Patrick, então mando os parabéns para ele e peço a Deus que o abençoe em todas as áreas, na saúde, nas finanças, nos estudos, na família, em nome de Jesus, ok? Um abraço aí pro meu irmão Patrick. Então, a revista Insider Paper, ou o site Insider Paper, trouxe uma matéria hoje, dia 7, compartilhada da France Press, cujo título traduzido para português é o seguinte: as piores quedas do mercado desde 2029, tá bom? Então eles vão mostrar como é que o mercado vem se comportando desde 1929 e as semelhanças que a gente pode encontrar nisso, né? Então eles vão citar a crise sanitária de 2020, teve uma grande queda do mercado, crise de 2008 com o subprime, crise de 2000 com a bolha.com, né? A 1987 também, uma segunda-feira sinistra que aconteceu dia 19 de outubro, e o colapso de Wall Street de 1929. Então eles estão exatamente avaliando esse tipo de situação que está acontecendo hoje em comparação com as outras crises anteriores que nós tivemos. E existem muitas semelhanças, mas existem diferenças estruturais que a gente precisa ficar de olho também para entender o que está para frente, né? Observar, se orientar, decidir e agir. Exatamente o que a gente tem falado aqui para vocês do ciclo UDA, né? Ciclo UDA, observar, se orientar, decidir e agir é o que a gente vai fazer hoje. Então, prestem muita atenção, meus amigos. Isso é muito importante para nós, hein, galera? Estão falando sobre crash, mas na verdade isso foi um flash crash. A gente já está vendo notícias de que as coisas estão melhorando, né? Tanto aqui quanto no exterior a gente já vê um sinalzinho de recuperação. Antes de eu entrar aqui ao vivo com vocês, a gente já tinha notícias de que o Ibovespa tinha subido 0,18, Dow Jones já estava subindo 1,07, S&P 1,85, Nasdaq 2,49, né? Algumas bolsas europeias também já estavam mostrando aí uma leve recuperação, como a bolsa de Frankfurt, com a subida de 0,21%, e a bolsa de Paris com 0,15%. Começou a ser, claro que a gente pensa assim, caramba, por que está acontecendo isso, né? Será que a gente viu alguma notícia? Será que aconteceu alguma notícia assim, saiu alguma novidade que fez com que o mercado reagisse positivamente, né? A gente, eu tô olhando aqui agora, né? A galera tá avisando, obrigado aí, né? O S&P agora tá caindo 1,97, né? Tá tendo uma queda de 1,97 aí. Então, a coisa tá oscilando, tá? A coisa tá bambeando. E é exatamente isso que tá na programação. Por quê? A programação é exatamente essa. Começou a circular uma informação que depois se mostrou inverídica, né? De que o presidente Donald estava considerando dar uma segurada de 90 dias nas tarifas, tá? Isso para causou uma muvuca no mercado, galera. Isso aí deu... Candle de 3 mil pontos no índice. Então, aí o que acontece? Depois devolveu agora tudo. Que a gente ficou sabendo que essa notícia era inverídica, o mercado reverteu para queda de novo, né? Então, começou a surgir a notícia de que o presidente Donald ia dar uma segurada nas tarifas por 90 dias, o mercado voltou a subir. Aí a Casa Branca falou que isso aí não existe, tá? O próprio secretário do Comércio, o Howard Lutnick, que ele é o chefe lá da Cantor Fitzgerald, né? Um bilionário norte-americano lá de Nova York, amigão do presidente Donald há muitos anos, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, falou, né? Insistiu que as tarifas não serão adiadas, né? E permanecerão em vigor por dias e semanas, né? Ou seja, o mercado tá uma grande loucura com esse sobe e desce, né? Informações contraditórias, um diz uma coisa, outro diz outra, piriri pororó. Sabemos aí como o Luan Silva tá falando que tem um grande pump and dump aí acontecendo, como a gente já havia falado, mas prestem muita atenção. Enquanto nós não vermos sinais de que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, vai reduzir a taxa de juros, é mais provável que a gente continue vendo uma sucessão de flash crashes, uma sucessão de volatilidades pesadas, tá? No mercado, né? O Profeta aqui está lembrando que a União Europeia já sinalizou que está aberta para negociação em relação às taxas, né? A gente vai... isso aí deu um oxigêniozinho para as bolsas europeias, talvez seja por isso que as bolsas estão tendo uma leve subida na Europa, mas o problema é que esse negócio de muita incerteza e esse negócio da bolsa subir, descer, subir, descer, subir, descer, isso gera um dos cenários mais perigosos de todos. É um cenário em que todos perdem, tanto os conservadores, quanto os moderados, quanto os arrojados, tanto o pessoal que é mais bullish, quanto o pessoal que é mais bearish, né? No mercado financeiro, o bull, o touro, o que ele faz? Ele dá aquela cabeçada para cima. Então, o bullish no mercado é quando o cara crê que está subindo, né? O bearish é quando tem uma tendência de queda, porque o urso ele bate com a pata de cima para baixo, enquanto o touro bate de baixo para cima. Então, quando o mercado está mais bull, ele está mais subindo. Quando ele está mais bear, ele está mais caindo, tá? Mas, nessa situação estranha que está se desenhando, é uma situação exótica, anormal, em que todo mundo perde. Tanto o iniciante, quanto o moderado, o arrojado, o bullish, o bearish, todo mundo se dá mal. Daqui a pouco eu vou explicar para você que situação é essa. Isso pode ser apenas o
Isso que eu tenho falado para os alunos lá na nossa sala ao vivo, tá? Se você não participa da sala ao vivo ainda, corre o Traderflix, vai ter acesso a todas as minhas estratégias, operar ao vivo comigo de manhã e à noite também, pegar as mesmas operações, mesmo ponto de entrada, mesmo ponto de saída com a gente. Pessoal, nós trabalhamos de uma maneira extremamente conservadora justamente por causa disso, né? Semana passada e hoje foram dias de grande volatilidade. Nós estávamos ali no mercado com extrema cautela, porque o principal ponto para nós é fechar o mês positivo. Então não podemos nos expor a riscos que são fora do nosso gerenciamento. Então temos que tomar muito cuidado nesses picos de volatilidade aí. Se você quiser acompanhar nossas operações, saber mais sobre isso, entra na nossa sala ao vivo aí, que vai ser um prazer ter você no nosso time. Para algo muito sinistro que está sendo gerado. Algo que eu tenho explicado claramente para vocês desde o dia 15 de janeiro de 2025, tá? No dia 15 de janeiro de 2025 eu dei uma aula aqui para vocês no YouTube, onde eu expliquei exatamente o que está acontecendo agora no dia 7 de abril. Então, praticamente 4 meses antes, eu já estava explicando para vocês o que nós estamos vendo agora. Deixa eu te falar o que a gente está vendo agora e o que eu já tinha falado para vocês no dia 15 de janeiro. É só você verificar meu vídeo nessa data e você que é aluno da Arca, verifica a minha aula na Arca no dia 15 de janeiro, você vai entender ainda melhor o que está em jogo. Então, o que eu falei para vocês no dia 15 de janeiro abertamente aqui? Dia 15 de janeiro foi o dia que a gente ficou sabendo da confirmação de Scott Bessent como secretário do Tesouro. E quando Scott Bessent foi confirmado como secretário do Tesouro, a gente conseguiu enxergar mais o futuro. A gente conseguiu ver a linha do tempo. É só você ver o currículo do Scott Bessent. O que ele é, em que ele é especialista, com quem que ele trabalhou, o que ele fez, o que ele costuma fazer, qual é a sua expertise. Então, no dia 15 de janeiro, quando Scott Bessent foi confirmado como o novo secretário do Tesouro americano, eu falei, acabou, meu irmão, já sei tudo que vai acontecer, tá? Quero agradecer a Gleice Lutoff, que tá falando, as aulas são grandes cargas de conhecimento, eu super indico a Arca. Valeu, muito obrigado aí pelo apoio. Lembrando vocês que eu estou conseguindo para vocês 24% de desconto na Arca, o que equivale a R$198 de desconto, então simplesmente imperdível para todos vocês. Vem estudar comigo na Arca, onde a gente fala abertamente as coisas aqui, inclusive revelamos aí os detalhes sobre o que vai acontecer exatamente e como se preparar. O link para você assinar a Arca tá aí, né? Meu obstáculo tá perguntando como eu entro na Arca. O link para você assinar tá no chat, tá fixo no topo do chat, tá embaixo aqui do vídeo, no comentário do vídeo, também tá aqui embaixo do vídeo no primeiro comentário fixo aqui embaixo, tá bom? Então, para quem tá no Instagram, é só você visitar daniellopes.com.br/arca ou então clicar no link que tá na descrição do meu perfil aqui no Instagram, beleza? Então, Vale a pena a assinatura agora, da Arca, hein, galera? O que eu expliquei Vale para vocês dia 15, que me ajudou a entender o que tá acontecendo também agora, né? Com muita antecedência de 4 meses. Quem é Scott Bessent, né? Scott Bessent foi fundamental em criar enormes fortunas quebrando países. Ou seja, Scott Bessent é um cara que trabalhou a vida inteira com o Jorginho Soro Fisiológico e trabalhando com o Jorginho Soro Fisiológico, acabamos de falar do livro dele, né? A Agenda do Jorginho Soro Fisiológico. Scott Bessent trabalhou com o Jorginho, era braço direito do Jorginho durante muitos anos, e ele aprendeu com o Jorginho a ganhar bilhões quebrando países, ok? Então, por exemplo, 1992, colapso da libra esterlina. Jorginho Soro Fisiológico ficou mundialmente conhecido em 1992, quando realizou uma das operações mais lucrativas do mundo do câmbio ao apostar contra a libra esterlina, lá do Reino Unido. Essa jogada resultou em bilhões de dólares em lucros, marcando um episódio chamado como a Quarta-feira Escura, ou a Quarta-feira Sinistra, ok? Então, inclusive, se você quiser ler um pouquinho sobre isso, eu vou colocar para vocês uma matéria da revista Exame, né? Quem não é Kruger não só vai salvar o link no celular e no computador, mas vai ler também, tá? Então tá aí o link da matéria para vocês da revista Exame, para vocês estudar um pouquinho o histórico do Jorginho e do Scott Bessent, que era o braço direito dele, tá? Título da matéria, Jorginho Soro Fisiológico, o homem que quebrou o banco da Inglaterra, ok? Então, meus amigos, aí o que acontece, né? O primeiro país que o Jorginho quebrou com a ajuda do Scott Bessent foi a Inglaterra. Depois, em 1997, a gente está falando de 5 anos depois, ele foi um grande jogador na especulação contra a moeda tailandesa, tá? Então, dessa vez, ele apostou contra a Tailândia e ganhou muito dinheiro também quebrando a Tailândia e os tigres asiáticos. Depois, em 2013, um pouquinho mais recente, né, cerca de 12 anos atrás, ele ganhou mais de 1,2 bilhão de dólares apostando contra a moeda japonesa, o iene, tá? O fundo de investimento familiar dele de 24 bilhões apostou contra a economia japonesa, de modo que ele obteve retorno de cerca de 10% em 2012 e 5% já em fevereiro de 2013. Então o cara já quebrou a Tailândia, já quebrou o Reino Unido, já quebrou o Japão e ganhou bilhões com isso. E quem ajudou o Jorginho a fazer isso? Scott Bessent. Então o que eu disse para vocês, né? No dia 15 de janeiro, o que eu falei para vocês? Scott Bessent, sendo escolhido pelo presidente Donald para trabalhar com ele na Secretaria do Tesouro, traz várias coisas estranhas. Primeiro, o presidente Donald sempre tem dito que o Jorginho Soro Fisiológico é o seu arqui-inimigo. Como é que ele contrata o assessor do seu arqui-inimigo para trabalhar com ele? Tá estranha essa história. Segundo, quando ele contratou esse cara, o que eu disse para todos vocês no dia 15 de janeiro? Esse cara aprendeu com o Jorginho a ganhar bilhões quebrando países. Agora ele vai fazer a obra-prima dele. Ele vai quebrar o país mais rico do mundo, que são os Estados Unidos, e vai ganhar bilhões com isso. Pronto, pô. Tá na cara. É só você conectar os pontinhos e saber somar 2 mais 2 igual a 4, pô. Simples, tá? E o que significa quebrar os Estados Unidos e ganhar bilhões? Significa aquilo que a gente já ouviu falar como grande reset, que o Fórum Econômico Mundial, na pessoa do Klaus Schwab, chama de quarta revolução industrial, ou o capitalismo de stakeholder, ou a ordem internacional nova.
E quem está implementando isso, com esses crashes aí, com essas mudanças todas que o Departamento de Eficiência Governamental do Elon Musk está fazendo, quem está implementando isso é o próprio presidente Donald, seguindo a agenda do Fórum Econômico e do Klaus, tá? Se você não entender isso, você, infelizmente, está aí para ser engolido, tá? Já estão até falando da data agora em que vai quebrar o sistema de verdade, tá? Existe uma data em que os caras já estão programando para isso. É lógico que lá na Arca a gente vai mergulhar profundo nessa estimativa de datas para quebradeira legal, mas eu gostaria de já te convidar a dar o like nesse momento. Vou só dar uma pausa aqui para tomar uma aguinha. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Além disso, também, quando você dá o like, a gente consegue fazer a palhinha da Arca, né? Então, a gente está quase 8 mil pessoas assistindo, apenas 3.157 likes. Então, já vai dando like pra gente ficar ali próximo da nossa meta de like para hoje, que a gente vai anunciar daqui a pouco, tá bom? Então, já vai dando like. Lembrando que o like é um dedinho assim, o joinha que fica embaixo do vídeo. Pra galera que tá no YouTube, se você tá no YouTube e não tá vendo o like, fecha o bate-papo, dá o like que fica embaixo do vídeo. Pessoal, então muito provavelmente vai ter mais quedas gigantes aí. Se preparem, promete muita volatilidade esse ano 2025, hein? Global. Mercado futuro abriu hoje com queda de 4,82% na Bolsa Americana. A gente está vendo ali um território. Essas quedas, cara, eu só vi na pandemia, hein, cara? E as pessoas também perguntam, né? E agora, o que eu faço nesse momento? Então, tudo isso a gente vai comentar lá na Arca, tá? O Eric Mendes, a Arca foi um dos melhores investimentos dos últimos 2 anos, conhecimento que nunca irão adquirir numa universidade. Valeu, Eric, muito obrigado. Então, o que alguns analistas estão mostrando, pra gente entender o que está acontecendo, o que as pessoas espertas estão fazendo e qual é essa data em que o negócio pode quebrar de vez, é fascinante que esse crash repentino, segundo alguns analistas, ele não tem os elementos de uma crise eminentemente financeira, mas tem os elementos, assim, de uma coordenação do próprio sistema bancário, tá? Principalmente com o Jamie Dimon do JP Morgan. O JP Morgan, junto com alguns bancos, estão coordenando essas oscilações do mercado, tá? É claro que muita gente fala assim, cara, eu acho moeda difícil global vem por acreditar que o aí. presidente Donald permitiria que o seu legado fosse um legado de muita crise financeira, um legado da nova crise de 29 e tal, já no seu primeiro ano de governo. É muito difícil de acreditar nisso. Mas os caras falam, porém, ainda sinto que isso pode acontecer no próximo ano ou daqui a 2 anos. Tem muita gente que está falando, eu não acredito que o presidente Donald vai permitir o mercado quebrar e ficar com essa má fama. Pessoal, eles já falaram explicitamente que eles vão fazer isso. O presidente Donald disse que eles iam quebrar a economia para forçar o Banco Central americano a reduzir a taxa de juros. Assim, o pessoal fala assim, Daniel previu, Daniel acertou mais uma vez. Eu não previ nada, eu não acertei nada. Eu falei para vocês o que os caras estão falando que vão fazer, ok? Eu não prevejo nada, eu não tenho bola de cristal, eu não acerto nada. Eu só falo, eles estão falando que vão fazer isso. Se eles estão falando que vão fazer isso, é muito provável que isso aconteça. É só isso que eu tô falando para vocês, ok? Então, meus amigos, prestem muita atenção. O que nós estamos ouvindo, por um lado, é muita gente falando, o presidente Donald nunca faria isso. Ele já falou que vai fazer e ele quer fazer rápido. Ele já falou isso, ele quer fazer rápido. Tem que ser no início do governo. Como é que o cara fala, um analista financeiro diz, eu não acredito que o presidente Donald ia deixar a economia quebrar, porque ele ia deixar uma história ruim de um cara que quebrou a economia. Ele já falou que vai fazer isso e ele falou que tem que fazer logo para dar tempo de colocar a culpa no Biden, colocar a culpa no governo anterior. Por quê? Se demorar muito para ter essa quebradeira na economia, ele não vai conseguir pagar a parcela de 9 trilhões da dívida americana neste ano com desconto e ele não vai conseguir ter condições de colocar a culpa no Biden. Tem que acontecer logo essa confusão econômica para que ele diga, não, a culpa não foi minha, a culpa foi da gestão Biden-Harris, ok? Sempre assim. Aí tem, exatamente, algumas pessoas, como o Stanley Druckenmiller, né? Stanley Druckenmiller foi um dos caras que previu que o presidente Donald Trump ia vencer. Eu também falei para vocês que ele ia vencer, porque tava claro que ele ia vencer, óbvio, né? A próprio Congresso americano já estava se preparando, né, para o retorno do presidente Donald, votando algumas coisas para frear o poder dele. Então é lógico que eles já estavam prevendo que o presidente Donald ia voltar. Então, hoje, o Stanley Druckenmiller, que é esse grande investidor, o Stanley Druckenmiller, ele não sabe nada de investimento, né? O cara administrava a fortuna do Jorginho Soro Fisiológico. Mais um do time do Jorginho. Stanley Druckenmiller deu uma entrevista agora, acho que é pra CNBC, e ele falou que as tarifas não são o caos dos Estados Unidos, as tarifas são o menor de 2 males, ou as tarifas representam o menor de 2 males. E o que ele falou? Tem que ser feito algo, porque a situação dos Estados Unidos tem que ser feito algo porque a situação dos Estados Unidos estava insustentável, né? O que ele falou? Ele falou, eu não sou um cara favorável a tarifas, né? No mundo perfeito, eu não seria a favor de uma tarifa de 10%, mas nós não estamos num mundo perfeito. E ele falou, né, a gente tem um grande problema fiscal, ou seja, os Estados Unidos gastam muito mais do que eles ganham. Os Estados Unidos, eles nesse ano, estão com a previsão de ganhar 6 trilhões de dólares, mas eles ganham 4, perdão, e gastam 6. Ou seja, é como se você ganhasse 4 mil reais e gastasse 6 mil reais. Os Estados Unidos ganham 4 trilhões, mas gastam 6, estão sempre com 2 trilhões na dívida, estão sempre devendo 2 trilhões. Então, o Stanley Druckenmiller, ele falou, as despesas obrigatórias mais as despesas com juros representam literalmente 100% das receitas nesse momento. Então, ambos ele falou, tanto os democratas quanto os republicanos estão dizendo que eles não vão reduzir os gastos dessa forma. Então, o que ele fala? A gente vai ter que resolver isso ganhando mais. E ele fala, a principal escolha para o Estado americano arrecadar mais seria imposto em cima da renda, aumentar o imposto de renda, ou implementar imposto sobre o consumo, tá? E ele fala, por que as tarifas representam o menor dos 2 males? Ele fala, a gente tem um problema fiscal, significa que a gente está gastando mais do que a gente ganha, então a gente tem que ganhar mais. E ele fala, as tarifas geram receita, tá?
E ele diz também, o problema da poupança privada no país é enorme, porque as pessoas estão com muito pouco dinheiro guardado. Então ele diz o seguinte, né? Eu acho que muitos economistas estão alertando, falando contra as tarifas, provavelmente não teria problema nenhum se você implementasse o imposto sobre o consumo. E o que ele diz então? Na verdade, as tarifas são simplesmente um imposto sobre o consumo, só que é um imposto que os estrangeiros pagam uma parte. As coisas vão ficar mais caras nos Estados Unidos. Igualzinho no Mas Brasil, uma né? parte dessa inflação será paga pelas tarifas. Então, na verdade, o que o presidente Donald Trump está fazendo é aumentando a arrecadação, implementando um imposto sobre o consumo. Só que o imposto sobre o consumo, uma parte dele é pago pelos estrangeiros através das tarifas, tá? Ele fala, o único risco que a gente tem que colocar em consideração são as retaliações dos outros países, beleza? Então, meus amigos, é exatamente isso que está em jogo nesse momento, tá? Agora, lembrem-se que eu falei para vocês que esse negócio da bolsa ficar subindo e caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, é um dos maiores problemas que existem, tá? Lembra que eu falei isso pra vocês? Então, meus amigos, sabe qual é o nome desse problema? Tô querendo muito falar pra vocês qual é esse problema que eu não tô vendo ninguém falando, mas eu gostaria só de lembrá-los da importância de dar o like, tá? Quando você dá o like, a plataforma entende que você tá gostando do conteúdo e manda pra mais pessoas e a gente garante a palhinha, tá bom? Então Deixa o like aí, galera. Pra quando chegar a nossa meta de like, a gente não tá muito longe, não tem Se inscreve no nosso canal, se inscreve no canal do Daniel Lopes também. Fica embaixo do vídeo aqui no YouTube, clica no dedinho, tá? O like não é o coraçãozinho, é o joinha, é o dedinho. Clica no dedinho então, porque quando você clica aí, a plataforma entende que você tá gostando do conteúdo e continua recomendando pra você e manda pra mais pessoas, tá? Então presta atenção, meus amigos. Muito provavelmente você não é especialista em mercado financeiro. Eu também não sou especialista, apesar de eu atuar no mercado financeiro, mas eu não sou um grande especialista. O pior cenário mais sinistro que está chegando é um negócio que em inglês eles chamam de whipsaw. Whipsaw é uma espécie de serra. Por quê? Porque vejam só, quando os gráficos no mercado ficam assim, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ficam igual os dentes de uma serra, tá certo? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, fica um monte de vai, vem, fica igual a serra de um serrote, os dentes de uma serra. Por isso que eles chamam esse cenário de whipsaw, tá? Então, o maior risco não é ter um crash, o maior risco é o whipsaw, é a serra, tá? Você vai começar a entender isso. Por quê? Tem gente perguntando como é que escreve whipsaw, né? Só é S-A-W, whip é como se fosse o chicote, né? É uma serra chicote, né? O whip é o chicote e só é a serra, que escreve igualzinho o verbo ver em inglês, to see, só que no passado, só, né? Tô colocando pra vocês como é que escreve. Whipsaw, tá? É o efeito whipsaw, que é quando o gráfico fica igual um serrotezinho, um dente de serrote ou um dente de uma serra, né? Fica todo cheio de pontinha, né? Então, o que é o whipsaw? Significa o seguinte, o mercado oscilando muito, muita volatilidade, os preços sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem, bruscamente, muitas vezes sem nenhum padrão claro. Ou seja, sem você conseguir ver ou prever para onde isso está indo, tá certo? Ó, pessoal, isso para nós que somos day traders e a nossa estratégia nos proporciona ganhos dentro desse movimento é excelente. Nós precisamos de liquidez. Né? Agora, quando tem uma liquidez, um movimento muito grande, qual foi a semana passada e agora de início, né? Hoje aqui, o início dessa semana, então, hoje é dia 7/4, então ele fica um pouquinho mais complicado para nós, tá? Mas se o mercado der acalmar um pouquinho, né, nós vamos nos beneficiar muitos. Né? E lá no TraderFlix, com a nossa estratégia Sniper 300, nós aproveitamos esse movimento. Para nós, não precisa de um movimento de tendência, claro. Dentro desse serrote que o Daniel Lopes está falando, a gente consegue extrair dinheiro. Para nós vai ser muito bom, desde que tenha liquidez. O que o mercado não pode fazer? Ficar em lateralização fechada, sem liquidez, sem movimentação. Mas eu acredito que com essas notícias vai ser igual a pandemia. A pandemia a gente aproveitou muito, porque tinha liquidez, ou seja, movimentos para cima e para baixo, onde o mercado andava, o mercado se movimentava. Para nós, o que é a nossa estratégia? Ela só não paga o dia que o mercado não se movimenta. Então, tendo movimento para nós, tá tudo certo. Então, nós vamos nos beneficiar muito, mas muita gente que não tem esse tipo de estratégia, que não trabalha dessa maneira, vai se lascar. Quem fica buscando por tendência, quem faz preço médio, tá lascado. Mas você está dizendo que o problema não é um crash, é um whipsaw. Qual é a diferença do crash pro whipsaw? Então, quem fica mais otimista com uma subida, os touros, por exemplo, os bulls perdem. Quem acha que o mercado vai subir e ele cai, ou seja, quem acha que o mercado está subindo e tem um crash, ele perde dinheiro. Ou seja, então os touros, os bulls, perdem dinheiro com crash. Só que no cenário de whipsaw, todo mundo perde dinheiro. Por quê? Porque no whipsaw, quem está achando que o mercado vai subir perde dinheiro, quem está achando que o mercado vai descer, quem está shorteando também perde dinheiro. Quem está no long perde dinheiro, quem está no short perde dinheiro. Quem está bullish perde dinheiro, quem está bearish perde, todo mundo perde dinheiro. Porque quem acha que vai subir cai e quem acha que vai cair o troço sobe. Então os caras não conseguem prever a oscilação do mercado, todo mundo se ferra, ok? Então, aí o cara fala, mas por que todo mundo se ferra nesse cenário? Ué, quando o preço cai, os caras ficam vendidos, né? Eles falam assim, pô, acho que vai cair mais. Então ele fica num short, fica numa posição vendida. Aí o que acontece? O preço, em vez de cair, ele sobe. E aí quando ele sobe, os shorts são liquidados. E aí depois o preço começa a subir. Aí todo mundo fica esperando uma valorização, faz o long, ou seja, ele compra para esperar subir. E quando eles esperam subir, cai.
Tá certo? Lembrando que no mercado financeiro, né, long significa comprar um ativo na expectativa que ele vai aumentar. O objetivo é você vendê-lo no futuro por um preço mais alto que você comprou, tá? E aí o que acontece? Aí o cara faz um long, ou seja, opa, tá subindo, vou comprar, depois eu vendo lá na frente. Só que o troço, em vez de subir, cai. E aí o cara se ferra todo, aí o preço cai. Aí as pessoas, o que pensam? Caramba, tá caindo, vou shortear então, né? E aí as pessoas vendem com prejuízo e tentam fazer um short novamente. E aí o ciclo inicial começa novamente. Lembrando que no mercado Se financeiro, short é uma ferram, estratégia de quebram. investimento, que significa você vender um ativo que você não possui. Você aluga uma ação temporariamente, vende a ação por um preço mais alto, recompra a ação no preço mais baixo no final do Por contrato. isso que o E day o lucro é a trade diferença do valor salva, de tá, venda galera? inicial e o Ficar valor de compra futuro, tá posicionado certo? nesse mercado, Então, meus amigos, esquece. esse cenário é o cenário fedeu geral. Porque esse cenário ferra com todo mundo. Destrói todo mundo. O cara acha que vai subir, aí ele compra. Opa, vou comprar, tá subindo, vou vender quando estiver lá em cima. Aí cai, aí ele se ferra. Aí ele vende com prejuízo. Aí ele fala, pô, tá caindo, vou fazer um short, ou seja, vou prever queda. Aí sobe. Então, quando o negócio fica o efeito whipsaw, que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sabe o que acontece? Presta atenção no que eu vou te falar agora. Os poderosos sugam o dinheiro de todo mundo. E é exatamente isso que eles estão fazendo agora, neste exato momento, ok? Preste muita atenção no que eu vou te falar. O jovem já está ferrado, tá? O jovem está ferrado. Porque, sabe aquela ideia, você não vai ter nada, mas vai ser feliz? Isso já está sobre os jovens. O jovem não tem perspectiva de emprego, o jovem não tem educação legal, o jovem fica o dia inteiro no TikTok, fica fazendo dancinha, fica de brincadeira, tá? Então, o que acontece? O jovem já está fora da jogada, tá? O jovem já está completamente à mercê do Estado. E o jovem já até aceitou a sua perda de privacidade para ter uma mesada estatal, e ele já aceitou, por exemplo, escanear a sua retina para ter ali uma renda básica universal, né? A famosa UBI, Universal Basic Income. O jovem já está conformado com isso. Só que o grande problema dessa crise, ao contrário das outras crises, é que se as outras crises arrancaram o dinheiro dos jovens, neste momento, a estratégia é arrancar o dinheiro dos boomers, ok? Que aí você fala assim, peraí, Daniel, eu não sei o que é isso. O que é boomer, tá? Boomers é uma geração específica, tá? É uma geração que tem hoje entre 61 e 79 anos, porque eles nasceram entre 1946 e 1964. Eles são chamados de Baby Boomers, ok? Os Baby Boomers são a geração que nasceu após o segundo grande conflito mundial, num período de grande crescimento econômico e mudanças da sociedade. São conhecidos por serem trabalhadores dedicados, focados em construir carreiras estáveis, famílias tradicionais, mas eles foram aquela geração que observaram a contracultura, os movimentos sociais e culturais, como o movimento beatnik, o movimento hippie. Então receberam uma educação mais rígida e disciplinada, valorizam o trabalho e acreditam que o trabalho é para a vida toda. Depois você tem, antes dos boomers, você teve a geração silenciosa, que é de 1928 a 45. Depois dos boomers, que são ali das pessoas que nasceram de 46 a 64, a gente teve a geração X, de 65 a 79. Depois tivemos os millennials, de 80 até 1994. Geração Z, de 95 a 2009. E a geração Alpha, de 2010 a 2024, ok? Então, a classificação das gerações, por esse critério, é feito com base no período em que a pessoa nasceu, tá? E esses períodos que as pessoas nasceram geram certos comportamentos previsíveis, tá bom? Então, meus amigos, o mercado, nesse grande reset, nessa grande reinicialização, programando a Agenda 2030, lembrando, obviamente, que a Agenda 2030 você não vai ter nada e vai ser feliz, tudo que você quiser você vai pegar emprestado e será entregue na porta da sua casa por um drone, conforme escreveu a deputada federal dinamarquesa Ida Auken em 2016, num artigo que ela escreveu para o site do Fórum Econômico Mundial. Daí surgiram aquelas 10 tendências para o ano de 2030, Vai beleza? vendo aí, galera. Então, presta atenção. Se você não Os quer controladores ser do mundo, isso, os galera, se grandes você não poderosos, quer ter essa dependência do Estado, não quer ter essa dependência, ser um escravo, cara, a hora é do day trade, galera. Eu não consigo ver outra forma nesse mundo, nesse universo agora, onde as pessoas consigam ter sua liberdade financeira, tá? Não consigo ver. Porque cada vez está mais escasso questão de emprego, mais difícil para o jovem. Então, cara, as empresas são impostos, taxas, crises. Vai quebrar muita empresa nessa crise, galera. Vai quebrar muitas empresas. Então, muita gente vai perder emprego, sabe? Vai ter que começar a ir para esses negócios de bolsa, Bolsa Família, Bolsa Renda Universal, essas coisas, vão correr atrás disso. Cara, vão viver como escravos. Então, nós temos uma opção ainda hoje para aproveitar essa volatilidade, tá? Aproveitar essa volatilidade. Por isso que eu falo pro pessoal, cara, esse projeto que a gente fez do Traderflix é para mudar vidas, para quem quer ter liberdade financeira. Então, galera, venha conhecer. Se você não conhece aí no Traderflix, conheça aí que a gente pode ser um grande auxílio nessa questão aí para realmente não ser um escravo do Estado. Eles descobriram que os jovens já estão na mão deles. O jovem não tem patrimônio, o jovem cada vez mais está sem emprego, está sem oportunidade, está sem educação, não teve tempo de juntar um patrimônio, comprar uma casa, comprar as coisas, né, montar ali uma segurança. Então os jovens já estão na Agenda 2030. Os jovens já não têm nada, são felizes e vão depender de renda básica universal. Agora, o sistema descobriu que os boomers, a galera que hoje tem entre 61 e 79 anos, que nasceram entre 46 e 64, eles descobriram que os boomers, eles têm muito dinheiro guardado. Eles têm muito dinheiro guardado e muito patrimônio estocado. E o plano agora desse cenário whipsaw é arrancar o dinheiro todo dos boomers.
tudo isso que está acontecendo agora é para acabar com os boomers, beleza? Arrancar o dinheiro dos boomers e jogar os boomers na dependência do Estado também. Porque quando você tem abundância, você tem autonomia. Quando você tem autonomia, você tem liberdade. Quando você tem escassez, você tem dependência. Quando você tem dependência, você tem controle. Tá certo? Então, prestem muita atenção. Se você tem abundância, tem liberdade e tem autonomia. Se você tem escassez, você tem dependência e você tem controle. É isso que eles estão fazendo. Eles estão tirando a liberdade financeira e o patrimônio daqueles que ainda tinham alguma coisinha guardada. Estamos falando dos boomers, ou baby boomers, quem tem 61 a 79 anos hoje. É essa galera que está se ferrando agora com esse efeito whiplash, beleza? Ou whiplash não, whipsaw, tá? Whiplash é o nome daquele filme, né? Fala de jazz e tal e por aí vai. Ok? Estou contando para vocês agora um segredo do que está sendo implementado diante dos seus olhos, tá bom? É assim que eles estão fazendo a malandragem. É assim que a estratégia funciona, tá? Então, o movimento hoje é para sugar toda a riqueza dos boomers que sobraram, beleza? Esse que é o plano, para fazer com que eles também, igualmente, caiam na dependência total do Estado. Fiquem ali completamente dependentes. Ou seja, Scott Bessent, ele já disse para todos nós o que eles estão fazendo, tá? O que o Scott Bessent falou numa entrevista sábado, secretário do Tesouro, que aprendeu com o Jorginho Soro Fisiológico a ganhar bilhões quebrando países, ok? Scott Bessent aprendeu a ganhar bilhões quebrando países e agora ele vai fazer sua obra-prima quebrando o país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, como já começou a fazer. Ele deu uma entrevista dizendo o seguinte: os 10% mais ricos dos americanos detêm 88% do mercado de ações. Ou seja, a geração dos baby boomers acumula riqueza geracional com várias casas, enquanto 90% das pessoas com menos de 40 são extremamente desprovidas. Diferentemente do que aconteceu no ano de 2008, o alvo, o objetivo dessa atual crise não é ferrar com os jovens, que já não tem nada, é arrancar a riqueza escondida acumulada pelos baby boomers durante os últimos 40 anos. Foi exatamente por isso que eles enviaram o maior somebody love do mundo, que é o Jim Cramer, diretamente para a CNN para convencer os baby boomers que guardam o seu dinheiro nos fundos de aposentadoria a vender a sua aposentadoria. Ok? Isso é perfeito demais. Por quê? Perfeito demais para os abutres do mercado. Porque o baby boomer que estava guardando seu dinheiro lá para sua aposentadoria fica com medo, vai lá, vende a sua aposentadoria barata, tudo baratinho, no fundo do poço, antes de uma das maiores altas do mercado de baixa que a gente já viu, apenas para finalmente recomprarem no topo da terceira onda. Ou seja, o cara vai vender barato e vai comprar caro, ou seja, vai perder dinheiro pra caramba, vai se ferrar a 3x4. Esse que é o objetivo, tá certo? Isso que eles estão querendo, tá? E aí, tá todo mundo falando assim: peraí, Daniel, mas se os Estados Unidos trouxerem todas as empresas de volta, que é o objetivo das tarifas, eu não sei se você já percebeu isso, mas o objetivo das tarifas é esse. Qual? Chegar para os países todos e falar: você não quer pagar tarifas para mandar o seu produto para os Estados Unidos? Traga a sua empresa para dentro dos Estados Unidos, produza aqui que você não vai pagar nada de tarifa. Então, o que os Estados Unidos estão querendo fazer com as tarifas? Entre outras coisas, trazer as empresas de volta para os Estados Unidos, tá? Agora, você pensa assim: peraí, se os Estados Unidos vão trazer todas essas empresas de volta, quem que eles vão contratar para fazer esse serviço? Perfeito? Quem que eles vão contratar para fazer esse serviço, inclusive porque o presidente Donald está mandando embora dos Estados Unidos todo mundo que estava lá sem registro, sem papel. Você sabe muito bem disso. Se o presidente Donald está mandando todo mundo embora, que não tem papel, que faz esses trabalhos de fábrica, e está querendo que todas essas fábricas venham para os Estados Unidos, quem que vai fazer esse trabalho? Ó, medalha de honra ao mérito para Cleidinei Souza, para Bruno Sanches, para o Lênio Júnior, para o Hernani, deixa eu ver aqui, Bruno Sanches já falei, Joel Torres, Carla Santos, ou seja, é a entrevista que o Howard Lutnick, o secretário do Comércio, deu ontem. Ele falou assim, olha, na entrevista perguntaram para ele, olha só, vocês estão querendo trazer as empresas de volta, mas quem que vai fazer o trabalho nas fábricas, tá? Uma entrevista na Fox News. Fox News, eu vou colocar o link dessa entrevista para você aqui, ó, tá? Fonte primária para você estudar. Mais uma vez eu digo, quem não é Kruger, vai salvar os links que eu passo para vocês nas aulas, tanto no seu celular quanto no seu computador, para você estudar depois e para você mostrar para o seu amigo Kruger que acha que você está inventando ou que eu estou inventando essas coisas, tá? O que o Howard Lutnick, o secretário do Comércio, diz nessa entrevista? O cara fala: que tipo de manufatura você está falando sobre retornar para cá? Aí ele falou: o que vai acontecer é que a robótica vai substituir a mão de obra barata. Ou seja, tá todo mundo achando que vai ter um festival de emprego nos Estados Unidos. Mas, na verdade, robótica e inteligência o que a artificial, gente está galera. vendo é cada vez mais um desemprego nos Estados Unidos e a gente está vendo os robôs e as máquinas substituindo o trabalho humano. A própria Palantir Technologies do Peter Thiel e do Alex Karp, que a gente tanto fala aqui, acabou de substituir 60% dos funcionários por máquinas, ok? Então, o que nós estamos vendo com esse cenário, principalmente dessa oscilação toda louca do whipsaw, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, é as últimas pessoas que ainda tinham uma segurança de patrimônio, de aposentadoria, que são os baby boomers, perdendo essa segurança e terem que depender de uma mesada estatal, também a famosa renda básica universal. Então, o que nós estamos vendo acontecer no planeta Terra agora, nesse momento, é as pessoas que têm autonomia perdendo autonomia, as pessoas que têm liberdade perdendo liberdade, as pessoas que têm independência perdendo a sua independência, os últimos que tinham um dinheirinho guardado para ter autonomia perdendo essa oportunidade, e todo mundo ficar dependente do Estado. Ninguém ter abundância, liberdade e autonomia. Ficar todo mundo na escassez, no controle e na dependência. Esse é o plano.
Aí o cara tá todo mundo achando que vai ter um monte de empresa nos Estados Unidos e que vai ter mais emprego. Vai nada. São os robôs Optimus da Tesla, que o Elon Musk já falou que daqui até 2040 terão 10 bilhões de robôs no planeta Terra. Isso vai gerar um mercado de abundância, vai ter alta renda universal, não renda básica, e não vai ser mais necessário dinheiro, porque ele fala que precisa de dinheiro quando tem escassez, quando tem abundância não precisa de dinheiro. Ou seja, eu não tenho bola de cristal, eu só tô ouvindo o que eles estão falando e tô anotando. Os caras, o Elon Musk vai falando, eu tô anotando, tá? Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial vai falando, eu vou anotando. Jorginho Soro Fisiológico vai falando, eu vou anotando. Tio Bill da Microsoft vai falando, eu vou anotando. E não tem bola de cristal. Eu tenho uma canetinha e um caderno, ok? Aqui, ó. A minha canetinha e meu caderno. O cara vai falando, eu vou só anotando. Ah, é isso que vocês vão fazer? Ah, agora mudou, é isso que eles vão fazer? Ah, então agora na economia é isso que eles vão fazer? Ah, na ciência é isso que eles vão fazer? No emprego é isso que eles vão fazer? Na cultura, na geopolítica, nos conflitos? Eu só anoto, pô, ok? É porque a galera não sabe onde tá a boa informação e a galera a galera é preguiçosa, também não quer estudar. O Kruger é preguiçoso. O Kruger não gosta de estudar, ok? Então, meus amigos, o que nós estamos vendo agora? É o início da era do whipsaw. O presidente Donald fala uma parada maluca, todo mundo entra em pânico, aí o mercado cai, aí ele fala uma outra coisa, o mercado sobe e fica assim a vida inteira. Ele faz a maluquice, todo mundo fica com medo, o mercado cai. Cara, para nós que operamos no índice brasileiro, já estamos acostumados. Por quê? A gente tava operando, vinha o presidente do Brasil, falava qualquer coisa, o ministro da Fazenda, bolsa caía, falava bolsa subia. Nós já estamos acostumados com isso, Daniel. Nós já estamos acostumados com. Para nós é um ripsol eterno aqui. Aí ele fala outra coisa, o mercado sobe, aí depois ele fala outra maluquice, o mercado cai, ele fala outra coisa. Esse ano vai ser assim. Só que provavelmente vai chegar um momento em que vai ter uma quebra forte. Vai ter uma quebra que, aí, meu irmão, o negócio vai quebrar de um jeito que vai ferrar, tá certo? Então, o Matheus aí, deixa eu mandar um abraço pro Matheus Capobianco, né? Capobianco tá falando assim, nós vamos fazer muito dinheiro, cara. Nós vamos fazer muito dinheiro com a nossa estratégia. Quando você perceber que eu só dou aula sobre o Brasil, porque tudo que eu falo aqui é sobre o Brasil, estratégia de não parecer, quem não se é dá Kruger bem percebe. nesse mercado, cara. Então, esse é o ano, cara. Esse é o ano, sobe, galera. sobe, desce, Esse é o ano, tá? Sugando o dinheiro do boomer. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Chega uma hora que, pô, aí tem um evento cisne escuro. E aí, meu irmão, quando tem evento cisne escuro, aí vai arrebentar geral. E aí é hora de nós comprar, galera. Tá com o dinheiro no bolso, ó. Meus amigos, eu separei aqui pra vocês 3 coisas ocultas que estão programadas e que ninguém está percebendo por trás dessa quebradeira. O que nós estamos vendo acontecer são os primeiros passos do grande reset, ou da ordem internacional nova, da quarta revolução industrial, ou da web 3.0, ou do capitalismo de stakeholder. É hora de nós ficar rico agora, galera. É agora. Entra no Traderflix aí, bora com a gente lá. Nossa estratégia se dá bem nesse mercado. E ninguém está entendendo isso. E a hora que der aquela grande queda, nós vamos comprar. Que eles estão implementando. Vamos fazer dinheiro para essa queda. 3 coisas ocultas. Para eu te falar essas 3 coisas ocultas, a gente vai combinar a nossa meta de likes hoje. E a nossa meta de likes hoje é dar uma mensagem aqui, um agradecimento à galera. É melhor não falar não, né? Falei, pô, o cara não falou nada, meu irmão. O cara não respondeu nada. Achei um negócio assim ridículo, tá? Então eu vi, né? Ele focou nas tarifas e tal, né? Falando que as tarifas são um ato bélico. E ele fala que teve sorte de nascer nos Estados Unidos, né? E o Elon sabe a dica, né? Então, assim, achei estranho demais essa postura dele, né? A gente tem aqui, né, o... Caramba, não tô conseguindo ver o nome da pessoa. Deixa eu fazer um macete aqui pra... Ah, tá. Rezende DMG. E o Vega EDM tem razão, está tudo explícito na Economist 2025. Com certeza, a gente já analisou aqui várias vezes a capa da revista Economist, né? E um aspecto mais importante é o planeta Saturno lá em cima, né? Trazendo a Golden Age esotérica lá da Helena Blavatsky, né? E também da Alice Bailey. E o presidente Donald no centro, né? Meu obstáculo, muito obrigado pelo apoio. E acho que foi isso, acho que eu li todos já os apoios aqui. Se eu não estou enganado, porque os apoios não estão aparecendo aqui na minha página principal. Vou até atualizar a minha página principal. Lembrando que a gente está com 8.485 likes, faltam 1.500 likes ainda. Também falar o outro lado da informação para que você possa entender o que realmente está em jogo. Perfeito? Então já estamos com 9.000 likes, falta só uns 800 e pouco, ou 950 likes faltam, tá? Eu tenho certeza que você vai acessar. Aproveite e se inscreve no nosso canal aqui, galera. Deixa um likezão. Se inscreve no canal do Daniel Lopes lá também. Você precisa ler. O mundo pode ser dividido em quem lê e quem não lê. Livraria-daniellopes.com. Filosóficos e psicológicos. Quando você vê a linha da economia kantiana, a linha da economia cartesiana, a linha da economia marxista, elas partem muito de uma análise de como o homem pensa. O homem é racional, o homem ele atua por reação, ou ele sempre racionaliza, né? Então faz uma falta muito grande. Charles Almeida, né? Daniel, o que acha? Elon Musk quis ver o ouro dos Estados Unidos Federal Reserve e agora a Alemanha quer pedir seu ouro de volta em Nova York. Qual a sua opinião? Terceiro grande conflito mundial? Então, é exatamente isso. O cara
Opa, caiu meu fone de Esse ouvido pode aqui. ser o O grande cara cisne fala assim, negro você aí. quer pegar o meu ouro que tá contigo? Então também eu quero que você me devolva o meu ouro. Se você tá pedindo para eu te devolver o seu ouro, eu também quero que você me devolva o meu ouro que tá contigo, tá? É uma espécie de reciprocidade também, ok? Deixa eu só pegar meu fonezinho de ouvido aqui para ele ficar na casinha dele, né? No casulinho dele, quietinho aqui, vou até botar para carregar. Beleza? Precisamos só de 400 likes a mais, tá bom? 400 likes e a gente pula aqui para nossa palhinha de hoje. Nosso bem, pô, pelo amor de Deus. Você acabou de ver que os Estados Unidos estão prometendo mais empregos, enquanto, na verdade, os empregos, os serviços serão feitos pelas máquinas. Por que você acha que o Elon Musk está fazendo robôs iguaizinhos aos seres humanos? Eles estão fazendo as pessoas iguaizinhas aos seres humanos para substituir o trabalho humano. Não precisava ser um robô igualzinho ao ser humano. Se eles estão fazendo robôs iguaizinhos aos humanos, é para que eles substituam os humanos. Aí você fala, e os humanos vão ficar como? Vão ter que ganhar uma mesada. E se não se comportar, não ganha a mesadinha. Esse que é o Ok? problema. Meus amigos, faltam só Escravo. uns 100 likes, então já vou considerar a meta garantida pra gente ganhar tempo. Vou começar a palhinha agora então. Agora eu vou te falar um negócio, tá? Um negócio pra vocês. Você está preparado para ouvir o que realmente está por trás? Então, aperte Vamos o lá. seu cinto. Vamos lá, vamos lá. Porque agora você vai escutar o que realmente está acontecendo por trás dessa espuma e dessa fumaça toda. 3 planos ocultos. O meu presente para você hoje que deu o like. Primeiro, obviamente, quebrar os Estados Unidos para pagar a dívida americana, para iniciar o grande reset e para fazer uma grande fortuna, assim como eles fizeram em 2020. Em 2020, enquanto muitas pessoas ficaram sem emprego, sem trabalho, sem sair de casa e sem poder abrir o seu negócio, o seu business, os poderosos do mundo ganharam trilhões de dólares através de um grande esquema chamado Going Direct Plan. O plano era imprimir muito dinheiro, como eles chamam quantitative easing, mas impedir que houvesse inflação, achatando a demanda, impedindo as pessoas de sair de casa para consumir. Ok? Faz Isso que eles sentido. fizeram em 2020, eles estão repetindo agora. Só que dessa vez, como é que eles vão achatar a demanda? Eles vão achatar a demanda não impedindo o cara de sair de casa, mas achatando a demanda, expropriando o cara dos seus recursos, deixando as pessoas sem Sim. recursos. Desemprego generalizado, substituição do homem pela máquina, inteligência artificial e robótica. Na verdade, são várias coisas. Deixa eu te falar agora uma sigla que eu gostaria muito que você pensasse sobre essa sigla e estudasse sobre essa sigla, tá? A sigla é GRIN, tá? Coloquei para vocês, GRN, GRIN, GRN. O que significa essa sigla GRIN? Genética, robótica, inteligência artificial e nanotecnologia. Através dessas letras, eles hoje estão implementando o grande reset, a ordem internacional nova. Repito, genética, robótica, inteligência artificial e nanotecnologia, ok? Genética, biotecnologia, falamos muito sobre isso na semana passada, né? O caso do John Kennedy, as pesquisas onde eles estavam criando equipamentos bélicos baseados em agentes causadores, o problema lá da polio, as origens da SIDA, ou seja, a fusão entre Wall Street, o Vale do Silício e a biotecnologia, ok? Então, genética, a gente já sabe como é que eles estão fazendo. Esse negócio de popularizar a fertilização in vitro, a construção dos super bebês, que já acontece no Vale do Silício, que é o que o Elon Musk faz. Dos 14 filhos do Elon Musk, 13 foram fabricados por inseminação artificial ou fertilização in vitro. Então, genética, você já sabe. Robótica. O robô Optimus, que é igualzinho um ser humano, que o Elon Musk está dizendo que haverá 10 bilhões de robôs, mais do que seres humanos, até 2040. Significa o quê? Os seres humanos não vão ter mais trabalho, vão depender de uma renda básica e vão ficar à mercê de quem controla os robôs. Se você piscar o olho na hora errada, o robô te joga no buraco. Então, genética, robótica, inteligência artificial, você já sabe. Nanotecnologia está diretamente relacionada também à biotecnologia. Porque a nanotecnologia são coisinhas pequenas que eles botam dentro do corpo da pessoa. Você que é uma pessoa inteligente já entendeu sobre o que eu estou falando, tá? Então, amigos, primeiro plano oculto. Quebrar os Estados Unidos para quê? Para 3 coisas. Quebrar os Estados Unidos para fazer fortuna, pagar a dívida americana e iniciar o grande reset, tá? Primeiro plano é esse. Segundo plano, para que quebrar os Estados Unidos? Para gerar desemprego em massa. Para que quebrar os Estados Unidos? Para tirar a aposentadoria dos baby boomers. Para que tirar a aposentadoria dos baby boomers? Para deixar esse cara dependente do Estado. Ou seja, terceiro plano oculto, substituir o trabalho humano pelo trabalho da máquina, tornando as pessoas dependentes do Estado por meio da renda básica universal. Beleza? Agora, esse plano que eu falei para vocês, o 2, tem a ver com o quê? Tomar o dinheiro do baby boomer e trazê-los, assim como eles fizeram com os jovens, para depender do Estado, tá bom? Agora, a quarta etapa, a terceira, perdão, o quarto plano oculto é seríssimo. O quarto plano oculto é seríssimo, sabe por quê? O quarto plano oculto é quebrar a Europa, ok? As tarifas têm um objetivo enorme de quebrar a Europa. Aí eu falo para vocês, quebrar a Europa para quê? Esse é principalmente o aspecto que os analistas geopolíticos não enxergam mais de jeito nenhum, ok? Qual seria o benefício do presidente Donald ao quebrar a Europa? Seria os Estados Unidos assumirem o controle da Europa. Não exatamente isso. O terceiro objetivo por trás dessa quebradeira aí é quebrar a Europa com as tarifas, entre outras coisas, com a desindustrialização,
com a mudança da matriz energética, quebrar a Europa para entregá-la de presente para Moscou, ok? Quebrar a Europa propositalmente por meio das tarifas, por meio da entrada de pessoas vindas do Oriente, por meio do desemprego, por meio da taxa de natalidade pequena, por meio da identidade nacional, por meio da cultura nacional, por meio da desindustrialização, por meio da mudança da matriz energética, por meio da dependência do gás natural. Quebrar a Europa para dá-la de presente para o Pudim. O presidente Donald não apenas deu de presente para o Pudim a região de Kiev que o Pudim quer. Qual região? Aquela região ali da bacia do Rio Dom. Vocês sabem que a probabilidade de ter tido um acordo de back-channel entre o presidente Donald e o Pudim é enorme. Por quê? Porque há mais de 30 anos, os Estados Unidos querem derrubar a dinastia, muito mais de 30 anos, a dinastia Al-Assad. Desde o Hafez al-Assad, que governou durante muitos anos a Síria, até a substituição do Hafez pelo seu filho Bashar. Hafez al-Assad governava a Síria. Os Estados Unidos queriam tirar esse cara de lá e não conseguiram. Depois entrou o filho dele, o Bashar al-Assad. Os Estados Unidos queriam tirá-lo de lá e não conseguiram. Mas agora eles conseguiram. Como? Fazendo um combinado com o Pudim. Qual o combinado que eles fizeram? Pudim, eu vou deixar tu ficar com a Europa e você me dá de presente o Oriente Médio. Começando pela Síria. O que aconteceu? O pessoal de Moscou que protegia a Síria foi embora e virou para a Síria e falou: adeus, foi bom enquanto durou. Boa sorte. Foram embora. Logo depois que eles foram embora, mercenários vieram do mundo inteiro ali patrocinados pelos Estados Unidos e dominaram a Síria. Agora, o que está para acontecer? Está para acontecer que os Estados Unidos vão expandir o seu domínio para cima do Líbano, para cima do Iêmen e finalmente para cima do Irã. Essa que é a grande questão, esse que é o grande problema. Ou seja, o presidente Donald trocou a Europa pelo Oriente Médio. Moscou sempre teve uma enorme presença no Oriente Médio, porque sentia que o Oriente Médio fazia parte da sua zona de influência. Então, o que acontece? Eu te dou a Europa, você me dá o Oriente Médio. Ok? É isso que está em jogo. Ajudando Tel Aviv. Porque Tel Aviv precisa enfraquecer os países do Oriente Médio para se sentir mais seguro. Ok? Então, o terceiro ponto é quebrar a Europa para entregá-la de presente ao Pudim. Como é que eu tenho condição de fazer essa análise? Porque eu sei que o presidente Donald é amigão do Pudim. Então é esse o acordo que eles estão fazendo. Eu não sei se você tem essa memória, mas na primeira gestão do presidente Donald, que durou de 2017 até 2020, ele fez uma reunião com o pessoal da OTAN, na época, né, o diretor-geral da OTAN era o Jens Stoltenberg, e ele chegou lá e começou a reclamar, falou, eu mando muito dinheiro para vocês, mas vocês não fazem muita coisa. Eu mando dinheiro para vocês, mas vocês deixam Moscou querer controlar o gás natural de vocês. Eu mando dinheiro para vocês, eu tô achando que eu tô fazendo errado. Ou seja, quando o presidente Donald, em 2019, começou a arrumar encrenca com o Jens Stoltenberg e com a OTAN, não era porque ele queria que a OTAN lutasse mais com Moscou, era apenas para ter uma justificativa para retirar o apoio dos Estados Unidos e da Europa para dar o continente europeu de presente para o Pudim, que é amigão dele, ok? Cadu Carrilho, meu filho de 10 anos é autista, ama alfabetos, sabe alfabeto russo, hebraico, grego, arábico, urdu e copta. Quer ser linguística, poderia dar algum conselho de livros ou vídeos sobre esse assunto? Muito legal, Cadu. Fala para ele estudar o início da linguística, que é o Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure é a base da linguística, tá? Então começa estudando Ferdinand de Saussure, porque ali você vai entender a base da linguística moderna e depois você vai estudar o que veio depois, perfeito? Então começar por Ferdinand de Saussure. Então, meus amigos, esses são os 3 planos ocultos. Agora, eu já falei para vocês sobre os 10 passos que estão programados para a implementação do grande reset. A gente já falou sobre isso. Quem sabe disso vai ganhar dinheiro, galera. Nós vamos ganhar dinheiro, hein? Tá? Nós vamos ganhar dinheiro. Vou falar 4. Primeiro passo, rebaixamento do crédito para que os países se desfaçam dos títulos do Tesouro. O que significa isso? Significa os países venderem os seus títulos para que os Estados Unidos consiga retomar o controle sobre a sua própria dívida. Se eu perguntar para você hoje, qual é o país que mais controla a dívida norte-americana? O Japão. Então, o que eles estão promovendo? Eles querem quebrar o Japão. Eu não sei se você sabe, a bolsa japonesa hoje caiu tanto que teve circuit breaker. Eles fecharam a bolsa para não poder, para não cair mais ainda. Então, o que acontece? Se o Japão está quebrado, ele vai precisar vender os títulos da dívida americana que eles têm para poder captar dólar. Então, quando eles vendem de volta os títulos da dívida baratos para os Estados Unidos recompram a sua própria dívida barata, tá? Flora Fiel Brasil, muito obrigado pelo apoio. Ok? Então, primeiro passo para a implementação do grande reset é rebaixar o crédito para que os países façam o título do tesouro, tá? Depois, aumentar rapidamente as taxas de juros. Depois, restringir as linhas de swap causando escassez de dólares, ou seja, a teoria do milkshake do dólar que eu tanto tenho falado. Número 4, um incidente cisne escuro. É o incidente cisne escuro que vai interromper o serrote. É o incidente cisne escuro que vai interromper o ciclo do whipsaw, ok? Esse whipsaw, que é sobe, aí todo mundo, opa, vai subir mais, vou comprar. Aí cai, o cara perde dinheiro, opa, vai cair mais, vou shortear, aí sobe, perde dinheiro de novo. Eita, tá subindo de novo, vou fazer o long, ou seja, vou comprar para vender lá na frente. Aí cai de novo, perde dinheiro. Esse negócio de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, que vai ficar assim o ano inteiro, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, isso vai ser interrompido num determinado momento devido a um evento cisne escuro. Esse evento cisne escuro, a gente já tem uma estimativa de quando provavelmente ele vai acontecer, porque o gráfico está seguindo um ciclo que nós tivemos já outras vezes, tá? Então, depois que aconteceu o evento cisne escuro, o que acontece com os capitais
os bancos, o sistema financeiro global, os países do mundo, os bancos centrais do mundo, as moedas internacionais, ok? Falei para você as 4 etapas. Rebaixamento do crédito, aumentar rapidamente as taxas, restringir linha de swap causando escassez de dólar e pum, o evento cisne escuro. Tá certo? Qual é a estimativa de alguns analistas para quando vai acontecer esse evento cisne escuro? Se você tiver essa estimativa, você vai ter tempo para se preparar, ok? Tempo para se preparar. O que os especialistas dizem que deve ser feito nesse momento? O que está em jogo? O que fazer num cenário como esse de incerteza? Quando vai acontecer esse evento cisne escuro? Qual será o impacto desse evento cisne escuro para o mundo inteiro? O que fazer para se preparar? Qual é esse momento em que isso pode acontecer? Ok? E quais são esses outros 5 passos? O que acontece depois do evento cisne escuro? Tá? Lembrando que cisne escuro é um evento inesperado. É um evento que acontece e muda tudo. Por exemplo, a crise sanitária foi um evento cisne escuro. Pegou todo mundo desprevenido. Quer dizer, quem não acompanhava o meu trabalho, né? Porque no dia 23 de janeiro de 2020 eu avisei o que ia acontecer, qual era a origem, o que fazer para se proteger. Então, nesse momento, as pessoas estão com muito otimismo. Não, as tarifas vão dar certo, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Mas, para você criar um novo sistema, você tem que quebrar o antigo. O evento cisne escuro vai ser a quebra total do sistema antigo e vai ser a possibilidade de implementar o grande reset, de implementar a ordem internacional nova, implementar o capitalismo de stakeholder, implementar a 4ª revolução industrial, implementar o Web 1.3, implementar os 10 passos da Agenda 2030, implementar o você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Como é que você prepara diante disso? O que os especialistas estão falando para fazer agora? Quando que isso provavelmente vai acontecer? E qual será a estimativa que isso aconteça? Ok? Eu vou explicar isso tudo para você agora, lá na Arca, ok? Neste exato momento você está convidado a vir estudar comigo na Arca. Agora eu vou te dar o filé do filé, o creme de la creme, ok? Então, eu gostaria de te falar que é muito simples você assinar a Arca. O link está aqui no chat. O link está embaixo aqui do vídeo. Pessoal, quem puder assinar a Arca, assine, que vale a pena. Segue lá o canal Daniel Lopes, tá? Já se inscreve no nosso canal também, ativa o sininho das notificações e deixa aquele likezão. Pessoal, nós vimos que tem como se preparar e tem como a gente lucrar em todo esse movimento. Então, se o mercado vai ficar no movimento de sobe e desce, galera, é muito bom para nós. Nossa estratégia que trabalha com reversão é muito boa. Ela vai trabalhar muito bem nesse tipo de cenário, tá? E são poucas as estratégias que conseguem performar bem nesse tipo de cenário e nós temos uma estratégia, uma das nossas estratégias, nós temos várias, né? Só que uma delas é perfeita para isso, que é a Sniper 300, é perfeita para esse movimento de grande volatilidade e de sobe e desce. Nós ganhamos nas duas pontas. Então, se você quer participar, quer realmente, durante esse ano, aproveitar esse movimento, mudar de vida, fazer um grande capital para quando vir o cisne negro, vir a queda ali, pode ser uma guerra, uma pandemia, nós não sabemos o que vai ser. A hora que vir esse grande crash, você ter dinheiro para comprar e lucrar com a volta, cara, vem com a gente. Vamos lá na nossa sala do Sniper 300, vem nesse projeto Traderflix que vai ser um sucesso. Nós vamos lucrar muito nesse mercado esse ano e tem que aproveitar esse momento, galera. Nós sabemos o que vai acontecer e nós temos que nos preparar para depois no final não ficar, né? Ah, poxa, podia ter ganhado ou poxa, perdi dinheiro e tô lascado. Então agora é o momento. Vem pro Traderflix, link que tá aqui embaixo, eu te vejo lá no grupo. E reflita, pense bem, continue estudando sobre sistemas aí que, cara, quando nós estamos estudando, nós estamos um passo à frente e nós podemos lucrar com esses movimentos dos grandes players, tá bom? Show de bola, galera? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Deixa o like, não esquece não, deixa um comentário aqui o que você achou, se você quer mais vídeos assim e se você já estava ciente de tudo isso que está acontecendo. Te vejo no próximo vídeo, Deus abençoe, valeu!